Olá, tudo bem com você? Resolvi fazer uma pausa para a gente poder meditar um pouquinho na palavra de Deus e no meu devocional, nas minhas leituras aqui, eu me deparei com uma característica de um verdadeiro seguidor de Deus, de um verdadeiro servo fiel. Eu decidi parar e poder compartilhar com você essa característica. Estava aqui lendo a história de Jó, no capítulo um e capítulo 2, mas eu queria ficar aqui só no capítulo 1 para esse vídeo não ficar muito longo. Eu vou ler duas histórias na realidade. Uma de Jó, um trecho, e uma de Davi. E depois eu vou te perguntar. Depois você escreve aí nos comentários se você acertou antes de eu revelar ou não. Seja sincero, seja sincera. Vamos lá? Vai ser difícil eu fazer isso. Não programei para fazer isso, porque eu queria dar ênfase na leitura já, mas eu vou tentar não dar essa ênfase. Aqui diz assim, não vai ser difícil. Jó capítulo 1, versículos. Vou ler aqui do versículo 6 até o versículo 22, terminando o capítulo. Capítulo 1, versículo 6 até o último verso do capítulo, que é o versículo 22. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura Jó debalde teme a Deus? Será que é isso mesmo? Em vão, por nada, ele teme a você, né? Satanás ali afronta aqui a Deus com essas palavras, coloca dúvida, né? Ou tenta colocar dúvida. Acaso não o cercaste com sebe? Ou seja, será que você não colocou uma cerca, um muro de proteção ao redor dele? A ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Olha como que o inimigo é, né? Olha como é atrevido. Diante de Deus ele faz isso. Quero ver se você não parar de mimar Jó, se ele na sua cara não blasfema. Continua aqui. Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendes as mãos. Aliás, não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Agora vem as aflições. E aqui vem uma enxurrada de problemas. Da noite para o dia, né? Olha o que acontece com esse pobre homem. Sucedeu um dia, versículo 13, em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Eles estavam reunidos na casa do irmão mais velho. Veio o mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavraram e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus. Sabeus ali eram os descendentes de Cush, né? E os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: Fogo do céu, né? Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, versículo 17, quando veio outro e disse: Dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse, mais um aqui, ó. Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo em casa
do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Olha quanto sofrimento, quanta calamidade, quanta tragédia aconteceu no mesmo dia na vida de Jó. Porque foi um servo atrás do outro trazendo essas notícias. Foram 4 ali, né? Agora vem a resposta, a atitude de Jó. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Que história, né? Que história. Agora vamos fazer uma pausa nessa história. Eu quero te convidar para ir para o livro de 2 Samuel, capítulo 12. Nós vamos ler aqui os versículos... versículo 15, a segunda parte do versículo 15, onde relata ali a morte do filho de Batseba. Aquela história de Davi, né? Esse aqui era o filho do pecado, o filho de Davi com Batseba, né? Que era a mulher de Urias. Toda aquela história eu creio que você conhece. Se não conhece, dá uma lidinha ali um pouquinho antes que você vai entender um pouco o contexto. Mas aqui diz assim, ó, e o Senhor feriu a criança, segundo Samuel capítulo 12, versículo 15 em diante. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Então Davi, ele adultera com Betseba, né? Ela era casada e ele acaba matando o marido da mulher para ficar com ela. E essa criança então era filha de um pecado. Era resultado de um pecado. E Deus, aqui diz que Deus feriu essa criança. Buscou Davi a Deus pela criança. Davi busca a Deus, ele busca a presença dele. E diz assim, ó, jejuou Davi e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se chegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia, morreu a criança. Então perceba, ele ficou 7 dias em jejum, 7 dias ali sem tomar banho, 7 dias com o rosto prostrado em terra. Ele estava intercedendo, rogando a Deus pela salvação dessa criança. E diz que a criança o quê? Morreu. Ao 7º dia, morreu a criança. Versículo 18. E continua. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam, eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá, né? Vai ficar mais bravo ainda, eles temiam até morrer. Viu, porém, Davi, olha que interessante, eu amo esses detalhes da Bíblia, né? A Bíblia aqui, pelo menos nessa história e outras também, né? Ela descortina bastante a história que, por, pelo menos eu nessa leitura, parece que eu estou vendo a cena. Davi está olhando, ele não é bobo. Ele está ali, ele está com fome, ele está com sede, ele está triste, mas ele está notando, ele está percebendo o que está acontecendo à sua volta. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta. E entendeu que a criança era morta pelo que disse aos seus servos. É morta a criança? Eles respondeu, morreu. Antes de continuar aqui no versículo 20, veja, eles estavam com medo de informar Davi. Então eles ficavam cochichando, e sabe aquele medo de dar notícia? Eu não sei se você já passou por isso, eu já passei, é algo, é terrível. Você dá a notícia para um familiar da morte de um ente querido. Aliás, você dá a notícia para uma pessoa
da morte do seu familiar, do seu ente querido. É algo muito difícil. A pessoa não sabe e você de repente chega para informar. É terrível, é terrível. Então, versículo 20. Davi se levantou da terra, lavou-se. Olha, ele se levanta, ele estava prostrado 7 dias. Ele se lava, ele ungiu-se, mudou de vestes, ou seja, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos ficam intrigados, né? Que é isso que você fez? Que é isso que fizeste? Pela criança viva, jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, se levantaste e comeste pão. Respondeu ele: Vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu trazê-la, poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Um dia eu vou morrer, vou me unir a ela no mundo dos mortos. No caso, quando a Bíblia fala o mundo dos mortos, a sepultura, né, o sono, não que tenha consciência ali, mas depois da ressurreição se unirá. Agora, ela voltar para mim aqui, nessa vida, não. Davi tinha plena consciência disso. E a história continua, diz que ele foi lá e consolou Betseba, né, a mãe da criança. E aí? Já li as duas histórias. Você identificou qual característica eu estou falando? É lógico que aqui talvez não exista uma resposta certa, exatamente, porque fala de outras características, né? Mas uma que ficou ali clara, específica, descrita no texto, você conseguiu? Coloque nos comentários se você acertou. Eu vou revelar ela agora. É adoração. Adoração. Eu achei extraordinário nessas duas leituras. Eu estava lendo agora pela manhã a história de Jó. Ontem eu passei o dia todo na estrada, não li a lição de terça-feira da Escola Sabatina, 26 de julho. Estou gravando esse vídeo agora na manhã de quarta, dia 27. Aí eu fui ler. E lá começava com a história de Jó. E eu, quando estava lendo ali os versículos, capítulo 1, versículo 6 até o capítulo 2, versículo 10, né, que fala ali do sofrimento, que causou o sofrimento de Jó, eu lembrei automaticamente dessa história aqui de Davi. Falei, nossa, que característica fantástica, né? Desses dois servos de Deus. Adoração. Não importa o que aconteça. Não são as circunstâncias que formam o adorador. É o Deus do adorador, a quem ele segue. E lembrei aqui de um outro texto agora, que está no livro dos Salmos. Salmos, capítulo 9, versículo 18, que diz assim, ó: Pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a espada, aliás, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Perpetuamente. O necessitado, ele vai ser lembrado. A esperança dos aflitos não será frustrada para sempre. Não será frustrada para sempre. Então não importa o sofrimento que a pessoa passe, que ela esteja passando, seja emocional, seja físico, seja social, seja, não sei, material, enfim, não importa o sofrimento. Deus está olhando, Deus está vendo e essa pessoa não vai ser esquecida para sempre. Só que você precisa confiar. A nossa parte é confiar em Deus. É confiar em Deus. É acreditar nele. É permanecer fiel. É permanecer leal. É não deixar de adorar ao Senhor. Eu ia dizer a palavrinha hoje, mas eu acho que ela está mal colocada, porque sempre foi assim. Talvez hoje se intensificou. Muito cristão, ele, quando vem a aflição, ele abandona Deus. Quando vem a aflição, ele abandona a igreja. Se ele tem cargos na igreja, ele abandona.
ele deixa de ler a Bíblia. Não, o mundo não é um mar de rosas, o mundo é uma batalha, um grande conflito. Nós precisamos ter isso em mente e permanecer fiéis ao Senhor. Fácil não é. Não, não dá para dizer que é fácil, mas é necessário. É necessário buscar forças em Deus. Davi adorou a Deus mesmo depois de perder o seu filho. Era um erro? Era um filho do pecado? Sim, era. Mas agora era uma criança, ele amava aquela criança. Por que Deus fez isso? Eu não questiono. Eu não questiono. Ah, Deus foi injusto. Não, de forma alguma. Como que eu posso julgar a Deus? Quem sou eu? O próprio Davi não fez isso. Ele adorou ao Senhor. Não, essa é a vontade de Deus, eu aceito. Posso não gostar, mas posso não aceitar, não gostar, não ficar feliz. Mas Deus é soberano. Deus é soberano. Nós estudamos essa semana sobre Abraão também, né? Abraão tendo que sacrificar seu filho, mas ele conhecia a voz de Deus, ele também era um adorador. Ele foi para adorar, ele falou: não, vamos lá, Deus vai providenciar o cordeiro. Ele sabia que Deus ia providenciar, e se Deus não providenciasse, Deus ia providenciar uma saída, uma solução. E o livro de Hebreus, no capítulo 11, diz que ele confiava que se não houvesse um cordeiro, ele tivesse mesmo que sacrificar seu filho, Deus seria poderoso o suficiente para ressuscitar Isaac. Ele não entendia. Jó também não entendeu. Jó não entendeu o que estava acontecendo com ele. Estava tudo bem, estava tudo em paz. De repente, tudo aquilo num dia só. E aí, ele acusa a Deus? Não, ele adorou a Deus. E mais para frente ele diz assim: eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Essa é a característica de um verdadeiro adorador. Ele adora. Ele adora a Deus. Através da sua comunhão pessoal, da comunhão familiar, da comunhão coletiva. Quando eu digo coletiva, é na igreja. É indo para a igreja, não fazer um corpo mole para ir na igreja. Participar dos cultos, trabalhar para Deus. Esse é um verdadeiro cristão. Esse é um verdadeiro adorador. E Deus, ele conhece os seus verdadeiros adoradores. Ele conhece. Ele conhece. No Salmo capítulo 101, e eu encerro agora, diz assim, Salmo 101, versículo 6: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Os meus olhos, aqui é Deus falando, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo no céu. O que anda em reto caminho, esse me servirá. A gente não vai conseguir enganar a Deus. A Deus a gente não engana. A Ele não. Você pode enganar quem você quiser, até você mesmo, mas Deus não. Deus não. A gente não vai entrar no céu por um erro, por uma falha. Ah, Deus não percebeu. Consegui enganar bem como cristão na terra. Não. Isso não existe. Isso não existe. Que Deus faça de você e de mim um verdadeiro adorador. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Senhor, por esta manhã de vida. Obrigado pelos crisóis que acontecem em nossa vida. Sabemos que também são instrumentos de Deus para a nossa salvação. E Pai, pelo menos na minha vida, e quem nesta oração concordar, aceitar, pode dizer amém também. Eu aceito, Pai, tudo o que for para a minha salvação. Por favor, o que não pode é eu ficar de fora do céu, eu ficar de fora da eternidade. Eu creio que todos pensam assim, todo verdadeiro cristão pensa assim também. Mas, Pai, que eu tenha um coração sensível à Tua voz, para não precisar de crisóis, não precisar de aflições para estar nos Teus caminhos. Mas eu sei que Deus quer salvar, eu sei que o Senhor quer salvar a todos, como não interessa. O que importa é a nossa salvação em Cristo Jesus. Nos dê a Tua paz, nos dê o Teu perdão e faça de nós, de cada um de nós, verdadeiros adoradores, Pai. Servos fiéis. Eu te rogo, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, Deus abençoe você, um grande abraço, fique na paz de Deus. Tchau, tchau.